Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Trataremos hoje da lição de número 3, que traz o título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Esta lição será ministrada presencialmente no dia 21 de julho de 2024. Então, nós temos uma excelente lição. Depois que na lição passada nós fizemos uma abordagem panorâmica sobre o livro de Ruth, mostrando a sua estrutura, o seu fundador, a forma literária, como o livro foi escrito, também os livros da Bíblia, a forma como ele estava organizado. E na sequência nós vamos tratar dos detalhes desta lição tão formidável, que também encerra uma lição riquíssima, uma lição para a família, porque o foco realmente é a família. E nós aprendemos justamente em lições passadas sobre o comportamento familiar, a estrutura familiar, que sempre o foco principal da Bíblia é esse: a melhora da família, o crescimento emocional, espiritual da família como um todo. E o livro de Ruth é justamente uma história de amor sem precedente, uma história de uma família abençoada, que nós iremos tratar nessas lições. O texto áureo da lição diz o seguinte: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática: amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Que toda a base de uma felicidade, de um equilíbrio, de uma paz, de uma convivência pacífica é o amor. A lição, ela traz como texto básico justamente o que está no livro que leva o mesmo nome, o livro de Ruth, capítulo 1, versículo de 6 a 8 e também os versículos 14 a 19. Então nós temos 3 tópicos principais, os quais nós vamos abordar de uma forma geral, bem expositiva, com bastante calma. O primeiro tópico diz a proposta de Noemi, o segundo, a convicção amorosa de Ruth, e o terceiro, a convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Linda confissão de fé, linda confissão de amor. Então, o que nós aprendemos nesta lição a respeito desta família, uma família que veio de Belém para habitar na terra dos Moabitas, conforme nós já aprendemos na lição passada, devido a uma escassez de alimento. Então, Alimeleque, com a sua esposa e os seus 2 filhos, no caso Ruth, e os seus 2 filhos, chamados de Malom e Quilion, foram justamente para a terra dos Moabitas, para
buscar refúgio, apoio, oportunidade, que é natural, é inerente ao ser humano, sempre buscando uma oportunidade para sobreviver. Então, como havia fome em Belém, que parece um contrassenso, a palavra Belém ou Betlehem significa casa de pão, mas faltou pão na casa de pão. Então essa família foi justamente para estas bandas em busca de uma oportunidade. Só que aconteceu uma tragédia. Morreram os 3 homens da casa. Morreu o provedor da casa, o esposo de Noemi, e também morreu os 2 filhos, já depois de casados, porque chegando lá, nesta terra, os 2 filhos de Noemi casaram-se com moabitas. Judeus casam-se com moabitas. Isto nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não está preocupado com nacionalidade, Deus não está preocupado com estrutura econômica, Deus está preocupado com a sua fidelidade diante dele. Porque as pessoas têm esse comportamento, as pessoas são orgulhosas e se fecha em um determinado ambiente da sociedade e se acha intocável e se acha melhor do que todos. Deus quer salvar a todos, Deus ama a toda criatura. E essa demonstração nós encontramos na própria Bíblia, Deus salvando pessoas que não são judeus, porque ele não veio somente para os filhos de Abraão. O próprio Jesus explicou isso para os seus discípulos. E até hoje as pessoas não entendem e ficam pensando que religião tal, denominação tal, grupo tal é sempre o melhor, Deus só ama eles, Deus só vai buscar eles, somente eles vão ser arrebatados. E isso é uma maior tolice do comportamento humano. Deus quer salvar toda criatura, é só crer. Não é a sua igreja a única. Não é a sua denominação a única. A igreja do Senhor Jesus Cristo é toda aquela que confessa que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador. Todas as pessoas nascidas de novo, nascidas em Cristo, é a igreja do Senhor Jesus, está salvo. As lições que nós sempre aprendemos sempre aponta para esse princípio lógico. Esta é a filosofia central do pensamento de Deus. Então, o que aconteceu é que uma família judia, em busca de oportunidade, mudou-se para um país estrangeiro. Os seus filhos se casaram com estrangeiras, só que morreram os 3. Então ficou justamente as 3 mulheres desamparadas, porque naquela realidade, naquela ocasião, naquela época, o homem era o único provedor da família, e quando esse morria, ela passava por série de dificuldades. Dificilmente ou quase isso não acontecia. As mulheres não trabalhavam, era o homem que sustentava a família, mantinha a casa, era o provedor único. E isso causava um grande problema social. É bom frisar isso. Então, o que nós encontramos nesta lição é que existe, no contexto geral, 3 personagens principais, que é Noemi, Ruth e Boaz. Noemi é um tipo da igreja, Boaz um tipo de Cristo. Então, nós encontramos a figura desse problema,
E nós vamos, na sequência, ver o item 1, que diz a proposta de Noemi, uma crise em família. A crise é o que eu abordei há pouco. As duas estavam sem ânimos, eu posso dizer as três, né? Sem ânimos para prosseguir, uma vez que ela não tinha mais recurso nenhum. Agora, por outro lado, nós encontramos a figura de Noemi como uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa que não deixava se vencer pela adversidade. É uma lição para nós. Ela não se deixou abater pela crise. Ela não se deixou ficar desamparada, ficar de forma emocionalmente para baixo, mas pelo contrário, ela tinha uma capacidade incrível de solucionar a crise, porque o que nós podemos aprender, ou que devemos aprender, é que as pessoas precisam saber administrar crises, saber viver na adversidade, porque nem tudo são flores. Nem tudo ocorre como nós esperamos. Nós não temos o controle de todas as coisas. Nós não conhecemos o amanhã. É por isso que nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus. O amanhã não nos pertence. E às vezes nós planejamos algo e não dá certo. Mas jamais isso deve ser motivo para desespero, para desânimo. Temos sempre ter o plano A, o plano B, o plano C, porque se um projeto não der certo, então partiremos para outro projeto, para outros princípios, outro caminho. Porque, como eu já disse, nós não temos o controle de tudo em nossas mãos. E Noemi era uma pessoa que tinha esta visão. Ela soube muito bem administrar a crise, ela soube tratar as pessoas, porque era uma pessoa simpática, tanto é que as suas duas noras tinham uma grande afeição por ela, principalmente Ruth. Então, ela sabia conquistar, cativar as pessoas. Era uma pessoa amável. Que as pessoas, que as mulheres, ela aprendam com Ruth esse comportamento. Porque se você for estudar o livro de Ruth, principalmente essa parte, então nós vamos perceber que aliás, eu falei Ruth, no caso Noemi. Se estudar o livro de Ruth, nós vamos encontrar na figura de Noemi uma pessoa formidável. A palavra Ruth, ela significa, na língua original, que possivelmente na língua da sua terra, né? Embora seja uma língua semita, mas não era hebraico, mas ela significa amizade. E no subitem 2, nós encontramos tirando força da fraqueza. Esse é o ponto central da história. As pessoas, às vezes, passam por uma adversidade e se entregam. Não tem ânimo para lutar. Então é preciso que possamos levantar as nossas cabeças e partir para frente. Porque às vezes perder uma batalha não significa que perdeu a guerra. Se perde uma batalha, se perde duas, mas se consegue na próxima. Então a lição diz o seguinte: todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. É como está lá em Eclesiastes 7:14. A diferença é como cada uma se comporta em meio à tempestade da vida. Noemi
não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade, autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. E aconteceu isso. Eles estavam em Belém, conforme nós já falamos anteriormente, ou melhor, saíram de Belém em busca de uma melhor oportunidade. Como aconteceu esse problema sério na família, as três estavam sós, então, depois que ela descobriu que Deus havia derramado a sua bênção sobre Belém outra vez, ou seja, lá já havia recurso suficiente para que elas vivessem, a produção já tinha aumentado, não existia mais escassez, porque Israel naquele tempo era um país agropastoril. E as pessoas, elas plantavam não somente lavoura de subsistência, como também para comercialização, mas a grande maioria era plantação para subsistência, ou seja, para seu autossustento, seu próprio sustento. Como veio uma crise, a produção caiu de alimentos, daí veio a fome, mas depois a terra começou a produzir. Então, como Noemi soube que lá as coisas haviam melhorado, ela resolveu voltar. Voltar com as suas duas noras. E as duas noras estrangeiras, observam, iam para, agora as coisas se inverteram. Elas estavam indo para Israel, para uma terra que para Ruth e para Orfa era uma terra estrangeira, uma terra estranha. Ela precisava se adaptar à nova língua, se adaptar à nova cultura, ao novo comportamento, à nova religião, se bem que Ruth já havia aderido à religião de Noemi, porque ela fez uma declaração enfática a esse respeito, que nós vamos abordar daqui a pouco. Então, o que nós podemos observar aqui, que essas mulheres, essas três mulheres, resolveram voltar para a sua terra, ou seja, para a terra de Noemi. E na sequência, nós encontramos no subitem 3, sem manipulação emocional. O que quis dizer isso o comentarista? É que Noemi resolveu partir para a sua terra, voltar para a sua terra, e as suas duas noras os acompanhou. Mas só que elas acompanharam por amor, por amizade. Não é que Noemi manipulasse de forma emocional aquelas duas senhoras a lhe acompanhar. Ela não impôs condições, ela não forçou. Isso era resultante de uma profunda amizade que envolvia essas três, e volto a afirmar, especialmente Ruth. Então, o que nós observamos aqui, Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu libertá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Quer dizer, isso é mais uma belíssima atitude de Noemi. Ela não era egoísta.
ela deu a oportunidade para as suas duas noras decidir. Voltem para a sua terra, não me acompanhem, porque na sua terra você terá mais oportunidade, são jovens, podem casar-se outra vez. Aqui estão os seus familiares. Só que o vínculo que ligava Ruth e Noemi era muito profundo. Era ligado pelo amor. Se bem que a outra também amava Noemi, as duas noras. Agora existe várias formas de amar. É importante que no grego nós encontramos quatro palavras para amor. Mas dessas quatro palavras, a palavra agape, do verbo agapu, é a mais significativa, porque o amor agape, ou ágape, como algumas pessoas, ou melhor, quase todo mundo pronuncia, ágape, abrindo parênteses, a palavra não é ágape, é agape. A palavra grega é agape, um amor sacrificial, um amor profundo, um amor de entrega, um amor de doação, um amor de renúncia. A palavra ágape foi popularizado erroneamente, mas em todos os livros que você lê essa palavra vai encontrar ágape. Colocar o acento no primeiro, lá no último A, quando na realidade não é. Mas, infelizmente, a gente não pode mais desmanchar o que já está na mente, na cultura de todo mundo. É por isso que, às vezes, até em palestra, eu uso a palavra ágape também, porque alguém pode até pensar que eu pronunciei errado, mas a palavra, se você ver no original, a palavra está ágape, mas tudo bem, esqueçamos isso. Então, mas a outra forma de demonstrar amor na língua grega é philos, que também é amor, mas não é um amor tão profundo, é uma amizade, é um amor de amigo. É um amor bonito, mas é um amor fraternal. Não é um amor de entrega plena. Então, existia entre essas duas pessoas, quer dizer, Orfa e Ruth, esses amores diferentes. Enquanto a outra amava com o amor agape, o ágape, a outra amava com amor filos. Nada de errado, mas só que o outro amor é muito mais intenso, é muito mais profundo, é um amor de renúncia plena. Então, quando Noemi colocou em xeque essa condição, chamando as duas, dizendo, olha, decidam, não me sigam, voltem para suas terras, vocês vão ter lá condições de sobreviver também, de casar. Então foi quando Ruth recusou essa proposta, enquanto a outra voltou, não quis seguir, Ruth decidiu ficar. Decidiu ficar porque ele estava ligado por algo muito mais profundo, que é justamente o amor verdadeiro. Porque na nossa língua só tem essa única palavra, amor. Amor. Enquanto na grega vamos encontrar a palavra agape, a palavra philos, a palavra storge, a palavra eros. Para cada tipo de amor tem uma palavra diferente. Aqui eu posso dizer eu te amo com qualquer pessoa e eu não sei que tipo de amor é esse. É por isso que a gente ouve tanto esse eu te amo aqui na nossa língua, eu te amo, mas que amor é esse? Às vezes eles mostram com a prática, com a convivência, que não é bem o amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor agapu, que é o verbo amar. Então, Ruth, ela demonstrou profundo amor com a sua sogra. Foi quando ela fez aquela belíssima declaração para a Noemi, porque ela já estava também convertida. Quando se converte,
a esse Deus tão singular, ao Deus de Israel, então tudo muda. Tudo é diferente. Foi o caso que aconteceu justamente com aquela senhora. Já no item 3, desculpe, item 2, encontramos a convicção amorosa de Ruth. É o que nós acabamos de falar, uma convicção amorosa, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não era tão forte quanto o de Ruth, conforme nós explicamos. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Uma decisão dela, um ponto de vista, nós temos que respeitar também. Não é que a outra não gostasse de Ruth porque ela lamentou muito, possivelmente se abraçaram, choraram e se despediram. Mas só que ela não tinha aquele amor suficiente para a renúncia, para a doação. Então, como diz aqui, chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Está lá no capítulo 1, versículo 14. A firmeza e altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia de mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra. Além de uma declaração de fé no Deus de Israel, veja o que ela disse: aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Isso é suficiente. Isso é riquíssimo. Isso é belíssimo. O subitem 2 nos diz assim: a amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Isso é ser amigo. Porque as pessoas, hoje em dia, praticamente, de modo geral, nós só temos amigos enquanto nós temos alguma coisa para lhe oferecer. Mas na adversidade os amigos desaparecem. As pessoas não é amigo do ser humano em si. As pessoas são amigas daquilo que ele oferece, aquilo que ele tem. Não é o ser, é o ter que está em voga, em audiência. Infelizmente, esse é o comportamento da maioria das pessoas. Você tem amigo até enquanto você pode oferecer alguma coisa para eles. Se você cair em desgraça, você não tem mais amigo. Se você passar por adversidade, não vai mais encontrar amigo. São pouquíssimos, são raríssimos os amigos. Há amigos que se chega a outros só para usufruir, para tirar, para sugar. Isso acontece até dentro da família. As pessoas estão sendo beneficiadas, estão recebendo enquanto precisa, estão lá pertinho, juntinho. Quando não precisa mais, desaparece, volta às costas. Mas não é esse o amor, não é essa a amizade que Deus exige das pessoas. E no subitem 3, nós encontramos um amor prático, que é justamente isso que nós estamos falando. O amor, ele não é de palavras, porque é muito fácil dizer eu te amo. Agora, o importante é praticar o amor. O amor não consiste de palavra. É muito bonito, é bom dizer eu te amo, tá certo? Agora precisa provar isso. O amor só se conhece na prática,
não é nas palavras. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Ela partiu para a ação, ela partiu para o trabalho. Ruth era uma pessoa destemida. Então, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas, e as plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. O que acontecia? Como a produção havia voltado, ou seja, os fazendeiros começaram a produzir seus alimentos, os grãos, então aquelas 3 mulheres encontraram a oportunidade de ganhar um dinheiro, de sustentar-se. E Ruth, ela foi justamente catar grãos. Veja que humilhação, catar grãos, porque na lei de Moisés, isso era estabelecido. Quando o animal derramava os grãos pela estrada, pelo caminho, eles não podiam colher, que era para deixar para as viúvas, para os pobres, para os mendigos, para os doentes se alimentar, e até para o próprio boi se alimentar. Existe até justamente um texto que diz: não atarás a boca do boi que debulha. E Noemi, ela foi justamente catar grão de trigo. Agora, uma outra observação. Esse trigo que eles estavam produzindo, que Noemi catava, não é o trigo que nós temos hoje. Infelizmente, o trigo, ele passou no decorrer de quase 1000 anos, ou melhor, 1000 anos antes de Cristo, o trigo já havia passado, ia passando aos poucos por algumas mutações. Com o advento da engenharia genética, então eles modificaram a estrutura molecular e nutritiva do trigo, tornando, porque o trigo de antigamente, eles podiam ser comidos in natura, porque era bem diferente, se é que a gente tem trigo hoje, porque eles modificaram tudo no trigo. Então era grãos grandes, os grãos tinham a sua pele macia e se podia comer a polpa. Então o trigo era comido cru, era comido cozido ou tostado. Era uma fonte de alimento riquíssima, porque naquela época o trigo era mais nutritivo. Os grãos eram grandes. Agora o que aconteceu? Como aquele trigo não tinha muita elasticidade, e a ganância das pessoas para produzir, no caso, as indústrias, para produzir mais pão e torná-lo mais produtivo, mais eficiente, eficaz, então a engenharia genética modificou a estrutura molecular e proteica do trigo, tornando nessa coisa que nós temos hoje aí, esse alimento que não tem nada a ver com o trigo de antigamente. Então nós temos 2 episódios importantes onde vemos as pessoas tirando a espiga do pé e comendo. É o caso de Noemi e também citado lá em Mateus, quando os discípulos estavam no campo e comendo trigo. Hoje não é mais trigo, não. Então, só esse parênteses, esta observação. O trigo tinha o grão grande, eles caíam do cacho com facilidade, é por isso que o chão ficava cheio de grãos e as pessoas iam colher, que foi o caso de Ruth, fez isso para se sustentar, quando apareceu justamente a figura de Boaz, que é um tipo de Cristo, como remidor, quando ele viu o esforço, a dedicação, o trabalho, a abnegação de Ruth, e depois descobriu que ela tinha algum parentesco com ele, então se encantou pela mesma. Então, é uma belíssima lição, uma riquíssima lição, uma lição que nos adverte e nos desperta.
O item 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus, conforme já foi falado anteriormente. Ela tinha uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstrou a sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Linda mensagem. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença da sua sogra, porque Noemi era um exemplo. E volto a dizer, olha, a maior pregação que alguém pode fazer é com exemplo, não é com palavra. E quando Ruth viu o comportamento de Noemi, quando Ruth viu quem era o Deus que Noemi seguia, claro, ela foi seguir o mesmo Deus. Então, nós também precisamos nos parecer com Cristo. Agir como Cristo agia, amando, perdoando, convivendo de forma pacífica, sendo um pacificador, nunca acusando, mas sempre estendendo a mão ao caído, porque nós temos essa tendência tão mesquinha, quando alguém peca, você acaba de matar. Jesus nunca fez isso. Então, quando você se compadece daquele que caiu, quando você se compadece daquele que sofre, quando você estende a mão, quando você ajuda, porque nós estamos aqui para julgar nem condenar, mas para levar as pessoas a Cristo. Então, a gente se parece com Jesus que nós servimos, porque Noemi se parecia com o Deus de Israel. Foi por isso que Ruth a seguiu e aceitou a esse Deus de Israel. Então, que fique na nossa mente essa advertência, esse exemplo de abnegação. Nas lições seguintes, nós vamos ver como se comportou Ruth nos campos de Boaz. É a lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Primeiro, ela foi catar espiga no campo de Boaz, na fazenda dele. E Boaz viu aquela pessoa como alguém humilde, alguém diferente. Você também precisa ser diferente para que as pessoas em você conheçam o Deus que você serva, o Deus que você serve. Deus vos abençoe e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, acionar o sininho para que você possa receber todas as notificações, não somente as lições da EBD, mas todos os estudos que nós temos no canal. Nós temos cerca de 500 e poucos vídeos que você pode se deliciar estudando a palavra de Deus e crescer não somente intelectualmente, mas espiritualmente. Te vejo no próximo vídeo.